Zero. Bom, vocês foram chamados pela torre em seus mundos e aceitaram subir. Acordaram juntos em câmeras de seiva no primeiro andar, o andar da terra. E foram recebidos pelo padre Merídio, que explicou algumas das regras. Mas uma que com certeza não saiu da cabeça de cada um de vocês. A morte é permanente. O tempo passa normalmente e nem todos podem subir. Conheceram da Yggdrasil e receberam os seus assimiladores para marcar os nódulos de ressonância e explorar a cidade. E na taverna, os peregrinos experimentaram comidas, ou melhor, dádivas da própria árvore. Após isso, então, participaram da cerimônia no anfiteatro, onde Ramos Verdan, um dos 6 ramos, marcou todos vocês com uma folha dourada, o direito de buscar a ascensão. Logo após, a Yggdrasil começou a tremer. Galhos caíram, pessoas morreram, e no meio do caos, vocês foram levados para dentro do Monastério da Fé, do Andar da Terra. Antes das portas se fecharem, ficou claro: a torre está acordando mais cedo do que deveria. E nisso, vocês então se encontram dentro do monastério com pessoas, algumas assustadas, outras um pouco machucadas, templários da Ordem de Carmesim correndo de um lado para o outro, tentando ajudar os civis, e membros da igreja que também foram pegos no meio da confusão. E nisso, vocês, apesar de que a situação ficou um caos e a qualquer momento vocês poderiam acabar caindo e morrendo, ou algum galho cair acima de vocês, por sorte, tudo acabou bem. Menos para Lucy, que por mais que esteja bem fisicamente, presenciou uma cena que pode acabar ficando na sua memória. A cena em que ele não conseguiu salvar uma pessoa inocente. E Lucy, como é que tu tá se sentindo depois de ver a cena da pessoa caindo para baixo e tu não conseguindo salvar ela e agora tá aí dentro do monastério? Cara, o Lucy tá mais revoltado com a situação que causou tudo isso. Tipo, ele não se culpa porque ele seria a segunda chance para aquela pessoa. Só que ele entende completamente que, devido às circunstâncias do que aconteceu, não houve o que ser feito. Mas ele sabe que ele tentou o máximo dele. Bom, vocês estão Só aí. uma coisa. Claro. O Kida ia estar acompanhando o Lucy. Quando eles saírem da sala, ele vai dar uma resmungada, uma rosnada, uma bufada. Ele vai virar pro Lucy e vai fazer: Você é um lobinho problemático. Vou ficar de olho aberto pra prestar atenção. Você não pode salvar todo mundo. E ele segue o caminho dele pros outros. O Lucy vai olhar para ele quando ele sair andando e ele vai acompanhar enquanto responde para ele. Se quiser escolher as pessoas que eu vou salvar, vai ter que começar a voar. Ele cruza os braços e começa a flutuar. Ele vai voar. Eita, caralho. Bom, enquanto vocês estão entrando ali nesse monastério, vocês percebem que é um lugar enorme. Por mais que, por toda a emoção do momento, agora que vocês estão meio que tomando fôlego e assimilando tudo o que aconteceu, esse lugar que vocês estão é colossal. É um templo gigante com colunas de mármore. Só que é um templo que, por mais que seja da igreja, vocês percebem que as cores principais da igreja são o preto e o dourado. Então é um templo com mármore preto, com alguns detalhes em até mesas em granito preto e tudo mais, com adornos dourados.
as colunas têm círculos dourados que acompanham elas. Tem estátuas que parecem ser até de ouro maciço. Então a estética da igreja é esse preto com dourado. Apesar disso, os templários que estão nesse lugar são os templários de marfim. Os templários que possuem armadura dourado com marfim. E vocês estão nesse lugar. O que vocês gostariam de fazer? O que vocês... Tem muitas pessoas, né? Pessoas que foram pra ir pra se esconder, pra Tem se salvar. bastante. Tem bastante. Vocês enxergam, claro, alguns ascensionistas que também se refugiaram ali dentro. Vocês veem algumas pessoas, assim, até um pouco mais baixa renda. Vocês percebem com roupas um pouco sujas e rasgadas que não necessariamente parecem ser do caos que aconteceu agora. Parece que é realmente a vestimenta dessas pessoas. E, claro, algumas pessoas também da igreja. Vocês veem alguns sacerdotes, padres. Vocês veem esse pessoal. E o Padre Meridion, que também está próximo de vocês, mas ele está olhando as pessoas que entraram e conferindo uma a uma se eles estão bem. O Kida vai em direção ao padre. Uhum. Isso que aconteceu lá dentro fazia parte do show? O padre que estava falando ali com uma criança e está um pouco abaixado, ele vai se levantar e vai virar para ti. Com certeza não. Eu lhe garanto. Eu jamais vi isso acontecer. Eu vou ter me aproximado junto do padre. Isso, você sabe o motivo que pode ter acontecido estruturalmente? Ou isso é um sinal de alerta para outra coisa? Olha, a árvore Yggdrasil, ela é um ser vivo imenso, colossal. Não é alguém ou alguma coisa, pelo menos é o que eu acredito que não é alguém que causou isso. Eu imagino que deva ser a própria árvore tentando se comunicar. É como Mas se ela tivesse doente. eu não sei se doente. Assim, eu sou apenas um padre, porém existem alguns naturalistas que vivem pela floresta da vida. Provavelmente eles devem ter uma noção melhor do que está acontecendo, porque, bem, eles têm uma conexão direta com a árvore. Eles enxergam ela mais como uma mãe do que como árvore. Nós da igreja, nós enxergamos ela como nosso Deus, nosso norte, nosso guia. Mas, assim, se a árvore estiver doente, como você diz, acredito que a torre lhe curará. A energia da torre jamais permitiria que Yggdrasil adoecesse. Esses naturalistas que você falou, onde é que a gente pode encontrar eles? A floresta da vida. Agora vocês estão em Yggdrasil. E a floresta da vida é a camada abaixo da cidade. É ali onde, bem, criaturas, bestas, feras habitam, mas também o povo mais ligado a Yggdrasil. São eles que cultivam toda as frutas, plantas, flores, tudo que vem aqui para Yggdrasil são os naturalistas que cultivam lá na camada da floresta da vida. Bom, acho que em algum momento a gente precisa conversar com eles, talvez. Eu diria que sim, pode ser útil, mas eu teria cuidado. Eles são um povo um pouco rústico. Eles, por mais que eu entenda a adoração deles pela árvore, nós da igreja não concordamos com algumas das visões deles. Mas agradecemos por serem os nossos
fornecedores, vamos dizer assim, de alimentos e bom, se você ver, e daí ele vai, tipo, tem a parte do templo que tem assim, como se fosse uma abertura aberta, assim, que pode enxergar pra fora. E lá, olhando lá pra longe, vai ver que tem um galho gigante que em cima dele tem como se fosse uma estufa de plantas, flores. E daí ele vai apontar. Bom, ali tu pode ver que tem os jardins suspensos. Se não fossem por eles e pelas plantas e flores que eles fornecem pra nós, essa maravilha jamais existiria. Entendo. Acho que tem muitas pessoas assustadas e muitas pessoas que também têm dúvidas. Acho que nós mesmos, pra nós, a gente acabou de chegar aqui e também temos muitas dúvidas. Claro. Inclusive, ele vai puxar, tipo, meio que indo em direção ao resto do grupo de vocês. É, eu queria pedir um favor pra vocês. Com esse evento recente, nós aqui na igreja temos muita ao que fazer. Aqui na camada das folhas e do tronco. Porém, eu tenho amigos meus que vivem na camada das raízes, a parte mais baixa da cidade. E lá eu tenho, bom, eu tenho um certo medo do que pode ter acontecido lá. Como é uma parte mais pobre e com menos proteção, acredito que, bom, pode ter pessoas que se aproveitem do caos e possam fazer mal a pessoas inocentes. Se nós Tenha. enviássemos pessoas da igreja para ir lá, poderia talvez até causar uma, não sei, um medo em alguns que vivem por lá. E tem gente que não gosta da igreja. Por isso eu gostaria que também de não assustar ninguém lá, se vocês pudessem ir, e só garantir que tá tudo bem lá. Eu tenho um amigo meu que vive por lá. Se vocês pudessem conferir se o Qual- Lindan está bem, eu ficaria grato. Como é o nome dele? Desculpa. É Lindan. Lindan Linda. Demétrio. Ele é o barão que controla o mercado da camada das raízes. Só uma patrulha. Seria só garantir que tá tudo bem. E conferir. Inclusive, eu lhes garanto, o Barão Lindan, ele com certeza iria gostar de ver ascensionistas ajudando por lá. Pode ser até que vocês consigam algum desconto em alguma parte do mercado, já que ele controla boa parte das mercadorias lá. A Fiora vai olhar pro restante do grupo, esperando uma confirmação. Sim, a gente vai. É só descer? Se vocês seguirem as placas, acho que não vai ser muito difícil. Só cuidado. Na camada das raízes, vocês vão encontrar facilmente o mercado das raízes profundas. Não tem como perder, fica bem próximo da entrada da camada. E lá, enquanto estiverem por lá, vocês vão ver que boa parte do artesãos, pessoas dedicadas a ajudar os ascensionistas se encontram lá. Sendo que ali na camada das raízes é o ponto de acesso mais rápido para a Floresta da Vida. Mas cuidem. A fenda da Seiva Negra é um lugar perigoso que fica próximo. O que exatamente é essa fenda? São umas rachaduras na árvore onde a seiva se acumula. Vocês podem ver que a árvore ela fornece a sua seiva para inúmeras dádivas e bênçãos. Porém, lá
nessas rachaduras, ela se acumula. Fica condensada e concentrada, de uma forma meio escura e instável. Essas áreas geralmente ficam interditadas, mas existem pessoas que gostam de ir lá, mercenários, principalmente a mando de alquimistas, para coletar essa seiva negra. E, bom, a sua utilização vai de cultos secretos a até fazer armas. Então, enfim, cuidem. Eu tenho uma última pergunta antes da gente ir. O Barão Elinda, eu imagino que ele não vai estar usando um crachá com. Ah, Como ele se parece que a gente deve procurar. ele vai assim, botar a mão no queixo, tá. Ele vai meio que botar as mãos assim, como de fazer sabe, a famosa pose do cara gordo. Ele é bem, sabe? É difícil, é alto e bem condensado, vamos dizer assim. Ele não é um homem fácil de passar despercebido. Mas qualquer coisa, se vocês não encontrarem ele no meio da multidão, saibam que a oficina da Casca Morta é um lugar onde ele geralmente passa bastante. Lá tem os principais artesãos da Camada das Raízes. E ele geralmente passa por lá para comprar coisas e, bem, artefatos, armas, armaduras para revender nas suas lojas. Bem, precisa de mais alguma coisa? Seja só isso. Ah, e antes que vocês vão, agora vocês possuem a marca da Ascensão. E vocês percebem, todos vocês, que tem essas marcas que é como se fosse uma folha, e essa folha ela é ramificada. E vocês veem que essa folha ramificada, ela possui cinco fragmentos, vamos dizer assim. E ele vai, tipo, quando vocês olham assim pra mão de vocês, feitos no andar da Terra e em Brasil, vão preencher as marcas da Ascensão. Preencham todas elas, que vocês terão o direito de fazer a prova de ascensão. A prova que permite que vocês tentem ascender para o próximo andar. E o que são esses feitos? Bom, se fosse uma matemática exata, te garanto que mais pessoas estariam nos andares acima e não presas aqui. O andar da Terra é com certeza, pelo menos ascensionistas que subiram e voltaram para cá me falaram, é o andar com a maior densidade demográfica. Então, uma prova, ou no caso uma marca, ela pode ser qualquer coisa. Desde um feito heróico, ajudar pessoas com necessidade, impedir que, não sei, monstros matem uma senhorinha, mas também, e essa é a parte que eu até hoje não consigo entender, ela também recompensa atos que eu não consideraria muito puro. Por exemplo, existem ascensionistas que utilizam de força bruta, maldade, vamos dizer assim, que fazem o mal e conseguem as suas marcas de ascensão assim, incendiando, saqueando, matando. Sendo bem sincero, eu acredito que a torre ela julga o que há dentro de nós. E se nós acreditamos naquilo que nossa alma quer nos dizer. Se você é um bandido e acredita fielmente que esse é o caminho certo,
e matar as pessoas é o correto, a torre irá lhe testar e ver se realmente o que você está fazendo condiz com as suas diretrizes. Então, cuidado, porque podem ter ascensionistas que se utilizam dessas prerrogativas para fazer o mal. Mas que nem eu falei, ninguém entende a torre por completo. Ninguém sabe exatamente o que concede uma marca de ascensão. Eu já ouvi histórias de, ascensionistas que ganharam só porque ajudaram um gatinho a descer de uma árvore. Outros por matar um dragão. Não existe uma lógica, sendo bem sincero, mas acredito que se vocês seguirem o caminho da torre e ascenderem, não importa o que vocês façam. Se vocês estiverem subindo, vocês estão sendo verdadeiros com seus corações. Bem, eu tenho que participar de uma reunião aqui do conselho. Mas qualquer coisa, saibam, a igreja está do lado de vocês. E o que vocês precisarem, saibam que vocês podem voltar aqui. E é isso. O padre vai virar as costas para vocês e vai falar com outras pessoas, vai se direcionando para outros grupos, enfim. Eu tenho uma dúvida que não é em relação ao que tá acontecendo, mas por algum motivo eu tenho marcado 3 roupas aqui na ficha e eu vi que a de todo mundo é 2. Eu marquei errado ou aconteceu alguma coisa? Provavelmente tu rolou na última sessão alguma coisa Você com rolou Hope. a farejada, eu acho. A farejada tu foi com Hope e tu ganhou um Hope. Tá, beleza. Você rolou um crítico, não foi? Sim, foi Acho que crítico. foi. Foi. E é isso aí. O que vocês querem fazer? Cara, seguir as placas até a cidade. É cidade baixa? É a camada das raízes. Camadas A Yggdragen tem 3 camadas principais. A camada das folhas, que é onde vocês estão, a camada do tronco e a camada das raízes. Não que necessariamente, como eu falei já na outra sessão, não que vocês estejam na base da árvore, é só que se chama camada das raízes porque é a camada mais baixa da cidade de Yggdragen. Então, vocês vão ir descendo? É, se ninguém for tomar a frente, o Kida vai na frente. Eu tava saindo já. Na real, que mesmo que alguém não. Mesmo que Eu alguém queira tomar. né, mano? Eu tô seguindo você. Eu não vou dar um passo à frente de você, filho. Inclusive, Ô- mesmo que alguém queira tomar a frente, ele vai tomar a frente, tá? Mudando aqui o que eu disse. Ô, Lico. Claro. Oi. Esse terremoto, sei lá o que aconteceu. Foi antes, durante ou depois? Antes não foi, mas foi durante ou depois do discurso daquele cara? Ele Foi tinha ido depois. embora quando aconteceu? Ele saiu e, assim, vamos falar, 30 segundos depois que ele saiu, começou o tremor. Tá. Eu vou Eu vou seguindo ter esse que. aqui também. A Fiora, ela normalmente ela deixa que os outros tomem a frente e ela fica seguindo mais pra trás. Ok. Bom, vocês vão descendo, passando pela camada do tronco. E enquanto vocês estão na camada do tronco, vocês vão andando, vocês já vão reconhecendo alguns lugares. E algumas pessoas, principalmente os ascensionistas que vocês viram no início. Inclusive, vocês enxergam o Maranoso Silvestre. E ele tá basicamente num tronco, tipo, com um braço, fazendo uma quebra de braço com um outro ascensionista que tá ali. E eles estão Ele numa tá quebra ganhando de ou tá braço. perdendo? E é nesse momento agora que eu vou ter que ver. Deixa eu rolar aqui. Olha os Conde Dice aí. Pera aí, deixa eu botar pra anunciar o resultado. Então, eu vou rolar pro
Bananoso primeiro. Pera aí. Aqui. Bah, ele tirou um 8. E agora eu vou rolar pro outro ascensionista. 10. Tá bem próximo do outro, mas o Bananoso tá perdendo. Aqui vai passar reto. Enquanto vocês vão passando, vocês veem. Ele tá segurando. Ele não perdeu ainda, mas ele tá segurando lá no braço. Eu queria ajudar ele de alguma forma, mas eu queria ser discreta. Tu pode ajudar se tu quiser. Agora é uma coisa legal que vocês podem entender do sistema. Por exemplo, vocês podem ajudar um aliado ou um NPC ou quem vocês quiserem usando um de Hope. Vocês gastam de Hope e rolam um D6 e adicionam no resultado. Olha só. Se tu quiser, Kesley, eu permito que tu faça isso e se tu quiser me descrever como que tu ajuda ele gastando teu Hope. Mas se não quiser, tudo bem. Pra qualquer tipo de ação que eu for fazer, eu tenho que gastar o Hope. Independente se seja mágica Não ou necessariamente. só Não. Isso aqui é só pra ajudar. Outras coisas não dependem nem de Hope. Eu não sei se eu quero gastar Hope com isso, mas eu queria muito ver ele ganhar. Cara, eu vou gastar. Porque eu quero ver ele ganhar. Tu vai gastar? Eu quero ver ele ganhando. Primeiro, me narra como que tu ajuda ele. A gente tá passando perto ou ele tá, tipo assim, numa mesa longe? Vocês estão passando próximo. Tipo, não tão longe assim. E vocês veem que tem uma multidão, mais ou menos, assim, umas 7 pessoas que estão observando. E alguns estão tipo, eu acho que eu já deu ali pro Frutinha. Calma que eu não pensei como. Eu quero ajudar, só não pensei como. Eu quero. Se tu não tem uma habilidade pra ajudar, um jeito é tu distrair Não, o cara. Tu pode. Cara, eu quero. Eu vou. Como a gente tá passando ali, vai ter a multidão, eu quero. Eu quero começar. Eu vou falar, tipo. Ai, meu Deus. Eu não sei o que fazer. Se tu quiser encorajar ele falando algumas palavras, tu pode. Vamos, Cass. É. Criatividade, vamos. Calma. Cara, eu quero ser discreta, então ela não vai falar nada pra ele. Mas eu quero que quando a gente estiver passando ali perto da galera, eu vou dar uma empurradinha, assim, tipo, sabe, uma tropeçadinha perto da cadeira onde ele tá sentado, do cara que tá contra ele. Pra, tipo, dar uma desequilibrada. Mas, tipo, eu quero tentar ser o mais discreta possível. Então nisso eu vou pedir o seguinte primeiro. Tu rola o teu D6 pra ajudar. Pode rolar. Tu adiciona um 6 pra ele. Então, ele que tinha tirado 8, agora o resultado dele fica 14. Só que antes de qualquer coisa, antes de narrar, eu vou pedir então pra tu rolar, que é um Hope and Fear com Finesse. Tá. Eu vou. Até agora eu não tirei um Rolf. Todos os meus rolagens foram em Fear. Deixa eu copiar um token do Conde. Pera aí, pronto. Bom. Kesley, tu... no momento que tu chega próxima, no caso você, Fiora, tu dá uma tropeçadinha e acaba sem querer, ou intencionalmente, esbarrando nas costas do ascensionista que estava contra o Bananoso Silvestre. E nisso que o outro cara ali ele deu uma vacilada, o Bananoso ele pega e ele esmaga a mão do outro no tronco. E daí todo mundo, o quê? Aí tu vê até um pessoal, tipo, passa o dinheiro agora, quero ver, eu apostei no Frutinha. E aí o cara que tava contra ele vai ficar, e vai olhar assim, ele vai começar a olhar pra trás pra ver se ele, que atrapalhou ele. Porém, como tinha bastante gente ao redor, ele não sabe quem atrapalhou ele, mas ele percebe que alguém
Tentou fez atrapalhar. alguma coisa pra atrapalhar ele. Ok. E daí nisso, o Bananoso vai se levantar da mesa que tava na quebra de braço. Tá mais sério. Eu não consegui escutar porque cortou. Ah, ele falou, na próxima. Tá. E vocês Fale, veem. pensei, fale que cortou de novo. Cortou de novo. Cortou de novo? Tá cortando na moral? É que eu acho que tu tá muito fino, Caralho, tá ligado? Pro Você tá fazendo sotaque uma voz tão bananoso. fina que tá Caralho. pegando como ruído. É É. foda, eu tenho que depois tirar essas merda de. Cadê? É supressão? É nenhum. Ó, pronto, agora vai pegar, né? E daí ele vai falar. Assim que ele levanta. Brincadeira! Valeu. Ai, Pior que antes, cara, saiu só um. Brincadeira! Aí, não pegou? Não. Não, velho. Caralho, eu tirei. Bom, aí depois eu vou ver uma. Mas ele falou Pode- na próxima leva mais sério. Caralho, velho, Tá. acho que meu time é muito fininho, cara. Que porra é essa? Tá bom, mas tá de Eu boa. vou- Ele não viu. O Bananoso, ele não viu que alguém fez algo pra ajudar ele, né? Ah, o Bananoso não. O Bananoso não viu. Só o cara Beleza. que. Era o que eu não queria que ele visse. Só o cara que foi atrapalhado. Mas ele percebeu que alguém fez alguma coisa ali pra ele perder. Cara, depois que eu fiz isso, a Fiora ela vai seguindo, né, o grupo dela. Ela vai dar dando um sorrisinho, tipo. E A gente agora percebe ela que tá ela feliz. fez. A gente percebe que ela fez isso, né? Vocês claramente perceberam. O Kid ele tá balançando a cabeça em negação. Ele tá pensando. Bando de lobos problemáticos. Ele fala isso baixinho, inclusive. Bom. Nisso que a Fiora deu uma leve desviada do caminho só pra ajudar o Bananoso. Você segue, passando então pela camada do tronco e descendo por elevadores de vinhas, que basicamente são plataformas de madeira que são puxadas por pessoas, que no caso funciona como se fosse um sistema de contrapeso. Quando o pessoal desce, outro sobe, quando o pessoal sobe, outro desce. Vocês chegam na camada das raízes. E não é, assim, um exagero. Comparado com as outras camadas, a camada das raízes está, assim, tá bem destruída. A maioria dos galhos maiores que caíram das camadas de cima ficaram aqui nessa camada. Caíram aqui. Então vocês veem construções destruídas, algumas pessoas esmagadas, outras que caíram lá de cima e só acabaram se espatifando no chão. E tá um leve tumulto. Tem pessoas indo de um lado pro outro. E bem, parece que seria fácil para alguém tomar vantagem de uma situação assim. Vocês veem algumas pessoas correndo assim, tipo, pega, ajuda ali, ajuda! E vocês vão ver, tipo, pessoas de um lado pro outro tentando se ajudar, mas algumas pessoas mais perdidas. E outros ascensionistas também chegando junto à camada, olhando e se perguntando. Tipo, nossa, será que é assim mesmo por aqui? Esse caos? Ou só realmente tá assim por causa dos eventos recentes? O Kid que tá na frente, ele vai ignorar o caos e ele tá em busca de um indivíduo alto e gordo. Olha, a princípio tu não enxerga nenhum indivíduo alto e gordo. Pelo menos nessa parte inicial da camada das raízes. Vocês conseguem enxergar assim que ele mais pra frente tem um lugar, inclusive com uma placa, assim, um letreiro bem grande
mercado das raízes profundas. E vários mercados, tendas e várias coisas assim de enfim, mercadoria. A oficina da casca eu não encontro. Aparentemente ali agora tu não enxerga. Tu só tá vendo principalmente a entrada do mercado das raízes. Ok. O Kida vai seguir até ele encontrar ou o barão ou a oficina. Ok. O resto vai ficar seguindo Kida. O que vocês vão fazer? Eu tô seguindo o que dá, mas eu também tô olhando pros lados e procurando principalmente a oficina. Eu quero dar uma olhada nesse lugar aqui, na parte das raízes. Aqui ainda não é aquele mercado negro que o cara falou pra gente ir, né? O caso mercado das raízes profundas? Isso. É ali na frente. Tu vê que tem um placão grandão escrito Mercado das Raízes Profundas. Tá. Eu imagino que deve estar um caos ali, mesmo a gente não Tá, entrando. vocês veem assim. Algumas pessoas. Deixa eu até botar aqui a musiquinha. Tá um caos, mas por incrível que esteja um caos, vocês ainda veem pessoas, tipo, alguns, por exemplo, mercadores chorando com as suas tendas e frutas esmagadas e coisas destruídas. E no meio do caos, tu vê pessoas e outros mercadores que tiveram a sorte de não ter nada destruído, vendendo as suas coisas. Assim, é até meio trágico, meio cômico. Vocês enxergam pessoas vivendo como se nada tivesse acontecido e outros como se tivessem perdido tudo. E esse lugar, as vendinhas, parece ser apenas de fato um grande bazar? Ou ele parece ser o mercado negro? Não, ali parece um grande bazar. Vocês enxergam de tudo. Tá. Tendas com frutas, tendas com plantas, flores. Vocês enxergam alguns líquidos estranhos. Tem de tudo. É um grande bazarzão. A parte que o Padre Meridian havia falado pra vocês é das feiras de Seiva Negra. Que ali aparentemente não é. Beleza. Eu vou ficar seguindo o Kida, mas se em algum momento o caos que você falou se tornar agressivo, eu vou. Vocês vão Querer seguindo saber. então por dentro do bazar, né? Do mercado. E enquanto vocês vão passando, vocês vão vendo mercadores de um lado pro outro. Ei, você, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. E tu vai ver alguém apontando pra ti, Lucy. A mim? Tu vem cá. Vem. Eu vou olhar na direção disso daí. Como é que é o cara que tá me chamando? Cara, tu vê um cara bem baixinho, ele parece como se fosse um Rafle. E ele tá de pés descalço e com as roupas assim, bem simples. Mas ele tá como se fosse com uma jaqueta. Tipo, ele tá bem mal vestido, umas roupas bem sujas, mas ele tem uma jaqueta enorme. Tipo, parece que tipo, a jaqueta dele vai até parte do joelho dele. Vem cá, vem cá! Ele tá me chamando pra onde, velho? Ele tá chamando pra ele, ele não tá em nenhuma loja ou tenda, ele tá tipo ele sozinho, assim, tipo, vem cá! Ele tá parado? Ele tá escondido nas sombras? O que ele tá fazendo? Não, ele tá parado assim, tipo, encostado num poste. Ele tá encostado num poste e tá te chamando. Cara, eu vou olhar um olhar assim, mas que porra é essa? Não te Eu faz, vou hein? dar eu vou dar dois cutucão no ombro do Kida, mano. E esperar o Kida olhar pra trás, mano. Ele vai olhar pra ti. Cara, eu tô alucinando, tem um mendigo, um anão me aliciando ali, velho. E eu vou apontar na direção do cara gritando. Ali. Tem imagem desse cara, Lipa? Cara, eu não tenho, mas eu posso providenciar. Porque eu quero ver se ele. O quão suspeito é Nesse esse cara. momento, Ralphin aliciador, como vou pesquisar.
Deixa eu. Mas pode ir seguindo o que tu quer fazer. Isso aí não. O Kida vai olhar pra ti, então, e ele vai falar: a gente desceu aqui pra ajudar. Aquele cara ali, ele parece mais problema do que tá precisando de ajuda. Você quer mesmo ir naquela direção? Então, se tem algo que eu entendi com todo aquele papo do padre, é que esse negócio eu vou apontar pra marca que a gente recebeu, a marca do ascensionista. A gente vai precisar encher esse negócio com folhas. E aparentemente não tem critério nenhum. Então eu diria pra, sei lá, a gente abraçar um pouco o caos e ver como isso funciona. Não tem critérios de bom ou mal, e sim de. Se eu entendi o que o padre disse, o critério é esse aqui. Ele coloca o dedo no meio do teu peito, assim, pra direção ao teu coração. É no que você acredita. Eu acredito na minha matilha. E infelizmente, ele aponta pra todo mundo do grupo. Eu acho que vocês são a minha matilha. Então o meu problema é lidar com o problema de vocês. Por isso eu tô perguntando, a gente vai atrás daquele cara? Eu vou dar uma segunda olhada na direção daquele cara, mano. E ele tá tipo, Eu para de preciso fazer! saber o quão suspeito ele é, Cara, o quão suspeito ele é. Quão suspeito ele é, mano. Cara, tu quer fazer um teste Suspeito. de instinto pra mim? De suspeitismo, mano. Faz um teste de instinto pra mim se quiser. É um Vou Open tentar- Fear seco, então, né? Tem zero? Isso, Robin Fear seco. Cara, vou pegar aqui mais um Conde Token. E basicamente tu percebe que o cara não tá te chamando à toa, ele tá bolando alguma coisa, mas tu não sabe o quê. Mas ele parece estar suspeito. Cara, se tem algo que dá pra dizer é que esse cara tá bolando alguma coisa. Então. Sei qual é. Mas vem comigo. Eu vou dar uma olhada pro. O resto do pessoal tá fazendo o que enquanto isso? Vai só nós dois? Tá tipo o. O Doutori tá olhando as mercadorias, a Fiora tá com ele e o resto do pessoal. Eu tô mais preocupado em olhar ao redor pra ver se tem algo de suspeito, mas no momento que vocês começam a chamar a atenção pra esse cara aí, velho, eu dou zero fodas. O doutor não se interessaria em sequer ir ajudar um cara assim. Eu tinha falado que eu tinha tomado a frente, você falou que você ia sempre ficar na frente, então eu tô, tipo, literalmente do seu lado. Ok. E a Fiora? A Fiora. Eu fui no banheiro, agora eu não peguei essa última parte, mas a Fiora tá atrás seguindo. Tem Tá, um ok. cara num canto, ele é um Ralph e ele tá apontando pra mim falando: vem cá, onde que é? Vem cá. E Sim. eu tô olhando pro cara de mas que porra é essa pra ele? Cara, a Fiora, ela tá achando isso muito esquisito. Ela não se sente confortável em seguir, mas se vocês forem, ela vai. Mas ela vai ir mais. Ela vai por trás. Ela vai indo por último. Ok. Vamos ver o que esse cara quer então. Mas todos fiquem atentos. A mão no bolso aí. Quando- Deixa esse cara roubar de graça, não. Esse é a principal coisa que eu tô desconfiando é que esse cara vai tentar furtar a gente. Quando vocês se aproximam dele, e agora. Pera aí, eu vou ter que botar a imagem dele aqui pra vocês. Pera aí. Tipo, eu não tô Vocês veem esse cara- sabendo vocês veem excluir. Vocês veem esse cara aqui. Meu Deus do céu. E ele tá tipo. Eu sabia! Ó! Vem cá! E ele vai, tipo, abrir a jaqueta. É aqui! Cheira isso aqui! Ele falou: O que cheira isso falou? aqui. Chesky? Cheira aqui! Vem! Ah, Cara, eu vou estender a mão na direção dele, mano, pra ver o que ele tá oferecendo Tu pra vai eu chorar, se- velho. Tu vai, com muito receio, olhar
e cheirar um dos frascos que ele tá levantando pra ti. E tu vai sentir uma das fragrâncias mais cheirosas que tu talvez já sentiu na tua vida. Cara, eu vou olhar isso daí. Eu vou olhar pro Kida. Eu vou falar. Rapaz, é bom mesmo, ó. Eu vou dar um espaço pra ele cheirar. Cheira! Vem, tu, vem! Cheira! Eu vou ver que eles estão todos cheirando aquilo e eu vou botar Não uma vai cheirar mãozinha. não, tá? Eu acho que não é bom sair cheirando coisas assim. O senhor tá tentando vender pra gente algum tipo de perfume? Não, cheira! Primeiro, cheira! Eu vou ter que recusar, amigo. Não tem que recusar, cheira! Vai virar as costas e vai embora. Espero que os outros sigam ele, inclusive. Aham. Vocês são ladrões? O Lucy, ele vai começar a dar alguns passos pra trás na direção do Kida e ele vai olhar pro carinha e ele vai falar: seguinte, aí ele, o mestre, fragrância é muito boa, se for droga, tem qualidade ok, mas eu não estou nessa fase, então Não, aqui não é assim, meu amigo. bom trabalho aí, viu? Não é assim. Aqui não é assim. Cheirou, pagou. Vai. Paga. Eu vou Agora olhar tem que pagar. pra ele. Cheirou, pagou. Eu vou olhar, Aqui não. Eu vou olhar Ó, pra ele com ó. um olhar caído. Cheirou, e eu vou pagou. falar: se eu não fizer, você vai fazer o quê? Eu vou abrir as asas. Eu não gosto de pessoas que tentam enganar os outros. Faz um teste de intimidação com vantagem. Beleza. Intimidação é Com presença, com presença. Aham. Presença. Vantagem é A vantagem tu rola com um D6 a mais. um D6 a mais. Beleza. Isso Opa, Perfeito. acho que tu não clicou no Open Fear, né? Acho que foi um dado só. Isso. Open Fear. Presença. Agora sim. D6. Agora sim. Agora vai sair. Nossa! Fantástico. Meu Deus, cara, vocês são os inimigos do Hope, velho. Opa, deixa eu pegar esse aqui, né? Muitos Conde Tokens, cara, que isso. Ele vai. Tipo, no momento que tu abre as asas, ele vai. Vai meio que assim, botar as mãos na frente do rosto. E vai olhar assim pra cima. Nem me assustou. Isso aí é. Falcatrua aí, meu irmão. Você não vai gostar se eu falar pro barão que vocês estão roubando no mercado dele. Não é mesmo? A gente ia adorar que tu falasse com o Barão. Ah, é? Não, pode falar pra ele agora, por favor. Eu vou Fala pra ele que a gente pro vai atrás, barão. vai. Eu vou. Eu duvido que tu vai, eu duvido. Eu vou, rapaz. Eu vou. Eu vai. Melhor tu me pagar. Eu não vou, vai atrás do barão. Por favor, cara, paga de uma vez. Só se tu for no barão e pedir. Não. Bora, filho. Se aparecer lá, ele vai chutar de novo. Pois então agora ou tu me paga ou eu conto pra ele que tu tá aqui. Não! Eu te pago! Eu te pago se tu não falar pra ele! Tá bom, eu não vou falar nada pro barão, mas me paga. Mas ó, não pode falar pra ele! Não vou falar nada, seu nome nunca vai chegar na boca dele. Posso confiar em você? E, ó, da minha boca, nada sobre você vai chegar no barão. Tá, Mas tu tem que me pagar. tá, eu prometo, eu pago. Não, por favor, Erasmo Carlos não estava aqui. Nunca. Nem eu conheço esse nome. Tá. E tu dá uma moeda de... Botei aqui pra ti. Beleza. E enquanto ele tá assim, tipo, fazendo aquela famosa cena com, tipo, esfregando as mãos assim e abaixando a cabeça pra ti, tu vai ver, Lucy, que vai chegar uma guria próxima dele. E... Erasmo, o que eu já te falei? Não é pra ficar atazanando os novatos.
E essa pessoa que se aproxima deles, eu vou botar aqui pra vocês. Ah, peraí, carregando. Pronto. É essa daqui. E vocês veem que ela se aproxima com esse chapéu grandão com orelhinhas de gato e um gato que acompanha ela junto. E ela vai chegar assim falando pro Erasmus que pra ele não atazanar os novatos. E ele vai virar assim pra ela. Eu sei, Monet. É que eu não me seguro. Bem, na próxima, cuide o que você vai falar. Não é pra espantar os possíveis heróis. E ela vai virar pra vocês. Peço desculpas pelo pessoal do mercado que não tem respeito com vocês. Peço perdão. Tá tudo bem, contanto que a senhora possa apontar a direção em que a gente vai encontrar o barão. Ia ser Ah, bastante útil. o meu pai? Claro. Ele tá no mercado, na principal, assim, não é nada demais, mas é a nova ideia dele. Ele quer fazer um lugar de troca de itens que vêm dos andares superiores. Como se fosse um pequeno canto que traz um pouco da cultura dos outros andares pra cá. E é uma ideia meio ousada, que depende da boa vontade de ascensionistas que voltem pra cá e negociem com ele. Mas eu levo vocês lá. Seria de grande ajuda. E o pessoal ali que não tava envolvido ali, o doutor e o Cabo, o que vocês estão fazendo? Eu tava parado do lado dos dois, né? Eu tava parado do lado do Cabo. Estavam Os dois seguranças, mano. Cara, Eu tô- tava Cara, meio tem- baixo mesmo. literalmente o cara todo armadurado e o outro com a cara de morte, os dois um do lado do outro, só fazendo um papel de guarda. Uhum. Mas eu fiquei interessado nessa última parte dela de conseguir trazer as coisas dos andares de cima. Bom, se vocês me acompanharem, eu levo vocês até meu pai. Ah, e prazer, eu sou Monet. Bem, enquanto a Monet vai direcionando vocês até a tenda nova que o pai dela tá tentando inaugurar, vocês percebem que várias pessoas ao redor que estão passando por elas acabam comentando, falando com a Monet assim: Oi, Monet, como é que vai seu dia? E aí, Monet? Não quer sair comigo? Tipo, só as pessoas do mercado mesmo que conhecem ela. E você percebe que boa parte das pessoas que estão no mercado não tem a marca de ascensão. A maioria parecem pelo menos pessoas que não são ascensionistas. Um que outro até vocês enxergam, mas principalmente pessoas não ascensionistas estão por aí. E enquanto vocês vão passando por todas essas lojas, mercadinhos, mercadores ambulantes, vocês veem essa tenda, que é como se fosse um circo, assim, em aparência e em tamanho, parece um circo, que em cima tá bem grande, Bazar de Lindan Demétrio. E nisso que vocês estão se aproximando, vocês veem que a entrada parece estar ok, mas a parte de trás do bazar, olhando assim um pouco pro lado, tá um pouco avariada. Parece que alguns galhos grandes caíram em cima. Não parece ninguém embaixo, né? Aparentemente, olhando por fora, vocês não sabem. Só entrando dentro do bazar.
Parece ser retirável esses galhos, tipo, de cima da tenda? Ou... São galhos, assim, do tamanho de ônibus, vamos dizer assim, sabe? Em questão de tamanho, são galhos enormes, bem grandes. Parece que pra retirar vai precisar da força de várias pessoas. Enquanto a gente tava Eu indo pra vou essa sala. tentar. Desculpa, pode ir. Não, pode falar. Enquanto a gente tava indo pra esse bazar novo aí, eu quero ficar prestando atenção ao redor e eu quero procurar se em algum momento eu vejo alguma placa de avisos, mural de recados e missões. Porque eu queria saber mais sobre as coisas que acontecem daqui pra baixo da árvore. Eu encontro algo Bom, assim? Isso tá falando em todo o caminho desde que vocês subiram lá da camada, descendo da camada das folhas até embaixo, ou ali no bazar, no mercado, no caso, que tu começou a fazer isso? É, eu quero começar a procurar aqui a gente tá na camada do tronco agora, né? Não, vocês estão na camada das raízes. Nas raízes tá. Assim que a gente entra na camada das raízes, porque pelo que o carinha lá falou, é aqui que o Harry falou, é aqui que as coisas acontecem. Então eu imagino que é aqui que as pessoas colocam panfletos de missões, quadros de avisos, essas coisas. Então no momento que a gente chegou nas raízes, eu começo a procurar esses quadros de avisos ou coisas assim. Só uma leve correção. A parte mais pobre e mais, talvez assim, braçal da, da cidade fica aqui na camada das raízes. Uhum. Na camada do tronco é onde existem as principais guildas, pessoas que oferecem recompensas. Onde assim, seria o hub dos ascensionistas, a camada do tronco. A camada das raízes, que é onde vocês estão, seria, vamos dizer assim, o porto de saída dos ascensionistas. Então ali onde tu encontra bastante artesãos, tu encontra pessoas vendendo suprimentos, mantimentos para a viagem dos ascensionistas. Tu vê pessoas vendendo algumas coisas, parecem até espólios de ascensionistas que foram, desceram e voltaram para vender em troca de dinheiro. Então essa camada de baixo é mais o porto de saída, e é onde vai ter o principal foco de comércio da cidade. A parte mais dos ascensionistas, a parte onde o pessoal mora, as casas de estalagem, comida e tudo mais, e missões e guildas, fica na camada do tronco. E a camada de cima das folhas é a parte mais nobre da cidade, onde tem a igreja, os nobres e esses lugares mais de entretenimento, como os jardins suspensos e o anfiteatro. Então eu não encontro nada. Nessa camada não, mas enquanto tu ia descendo pela camada do tronco, tu viu algumas guildas, algumas casas de guildas, algumas casas de contratos, tu vê algumas pelo caminho. Tá, então eu não parei pra olhar. Beleza. Alguém mais alguma coisa antes de entrar no bazar do Lindan Demétrio? Da minha parte, não. Ok. Não. Bom, vocês, enquanto vão entrando no bazar, vocês veem algumas pessoas, alguns parecem até vendedores do próprio Lindan, que estão por ali. Algumas pessoas olhando prateleiras cheias de itens diferentes. Vocês enxergam orbes brilhando em todas as cores que vocês conseguem imaginar. Vocês enxergam espadas, armaduras, todo tipo de artefato, inclusive coisas que realmente não parecem ter vindo do andar da Terra. Parece um negócio bem, assim, exótico comparado com pelo menos a natureza que vocês viram até agora. Que é um lugar bem natural, com bastante árvore e coisas mais rústicas. E nisso, vocês enxergam mais lá para uma parte de trás do bazar, essa parte destruída que foi provavelmente onde os troncos caíram. E vocês veem claramente, cercado por algumas pessoas, o Lindan. Deixa eu botar a imagem do Barão Lindan Demétrio. E vocês enxergam ele, tipo, isso vai me custar caro, mas pelo menos ninguém se machucou.
E vocês vão ver que ele tá lá meio que reclamando das avarias, mas aparentemente ninguém parece estar ferido ali. O Kida vai se aproximar e ele vai falar: Barão Elindan Demetro, o padre enviou a gente pra auxiliar nos problemas que a queda das raízes possa ter ocasionado. O barão, ele vai dar uma coçadinha no saco e ele vai se virar. E aí? Qual padre? Padre Meridion. Ah, o padre Merídio. Claro. Fico feliz de ter um amigo tão preocupado na camada das folhas. Mas, bom, que isso? Ele vai olhar pra mão de vocês. Ah, ascensionistas? Claro, se vocês não se importarem, eu precisaria até de uma mãozinha aqui, sabe? Esses galhos aqui não vão sair sozinhos. Claro. Cabu e Lucy, no 3. E ele vai se aproximar do galho. E eu vou me aproximar junto do Kida. No caso, ali da parte de dentro vocês não enxergam o galho. O galho ele tá pra parte de fora. Quando ele vê que vocês estão dispostos a ajudar ele, o barão vai chegar. Vamos ali fora então. E ele vai direcionar vocês pra parte de fora, onde já estavam colocando cordas, amarrando no galho, porque içar o galho não ia ter condição, porque ele parece muito pesado. Mas parece que ele chamou inclusive outros homens pra tentar ajudar a puxar o galho de cima do bazar dele pra puxar pro lado. Eu chamei os dois que eu acho que são mais fortes, né? Mas se tiver mais alguém, né, disposto a ajudar, pode vir também. O doutor e Fiora vão ficar olhando. A Kaia, ela tá bem entretida olhando as prateleiras, ela tá tipo, e tá olhando as prateleiras. A Fiora, ela até tá disposta a ajudar, mas ela não acredita que ela vai ter muita força pra fazer muita coisa. Então ela vai acompanhar, mas ela vai ir tirando os galhos menores, assim, que ficaram A jogados. Fiora, ela pareceu interessada em ajudar? Ela tá interessada em ajudar, ela só, tipo, não acha que ela tem a força pra tirar os galhos grandes. Então ela tá, tipo, pegando os menores, tipo, jogando tudo num canto pra tirar a bagunça. O Lucy vendo isso, ele vai olhar na direção da Fiora, ele vai, tipo, ele vai estar posicionado pra já começar a ajudar a puxar. Ele vai olhar pra Fiora, vai dar um passinho pro lado pra dar um espaço pra Fiora. Não vai ser, tipo, um espaço muito grande, assim, porque ele tá ciente que ela tá receosa. Mas ele vai dar um espaço pra ela estar ali, sabe? Pra ela poder ajudar. E ele vai falar pra ela: vamos lá, toda ajuda é bem-vinda. Ela vai, tipo, balançar a cabeça, concordar, sim, tá certo. E eu vou me aproximar e vou me colocar ali naquele espacinho. O Tori vai fazer o quê? Não tem muito que eu possa ajudar, eu não tenho força alguma. Eu vou olhar, ver se tem alguma raiz que tá segurando a árvore, ou alguma vinha que ficou presa. Se eu conseguir cortar ela com bisturi, eu vou conseguir fazer Tu enxerga macaco do que tá caiu. Do que tu enxerga, tu vê algumas vinhas que caíram junto, porque os galhos, quando foram caídos, eles foram se pendurando e caindo e se emaranhando com várias vinhas e cipós que tinham. Então, sim, tu pode ir cortando essas vinhas, que vai ajudar na hora de puxar. E vocês veem que vocês vão se posicionando e vocês acabam ficando com uma das cordas das pessoas que vão ajudar. Vocês veem alguns outros pequenos grupos que cada um com a sua corda, que também vão tentar ajudar a tirar o galho. E nisso, agora, como vai ser uma ação em grupo, eu preciso que alguém seja a pessoa que vai liderar o teste de força pra...
eu quero fazer isso pra tentar usar minha experiência, se for possível. Ó, claro. Então quem vai liderar o teste vai ser o Kida? Pode ser? Todo mundo concordar, Pode sim. ser, pode ser, Tá. pode ser. Por mim, Então, sim. então, então é o seguinte. Kida, tu vai rolar um teste de força, um Hope and Fear, daí tu dá teus bônus, e tu Tá. gasta um de Hope pra adicionar uma das tuas experiências e adicionar mais 2. Qual que tu Tá. vai usar daí, então? O líder da matilha, ele vai organizar e ele vai começar a contar no 3. 1, 2, 3. E no 3 ele vai, Tá. enfim, todo mundo Então, contar. pode esperar agora, deixa isso já engatilhado. Agora, os outros, antes dele rolar, eu vou pedir, então, quem for ajudar, bota um teste de força, com Hope and Fear com força. E se quiser usar alguma experiência, pode usar, mas não é necessário, se não achar necessário. Então, Legal. Cara, o que Show. aconteceu aqui? ué, Os meus 2 dados ficaram empilhados aqui, velho. ué, É verdade. Meu Deus. tenta rolar de novo ali. Open Fear, Strength, Roll. Ah, tá. Deixa eu... Crítico. Foi um crítico. A Kesley, a Fiora, no caso, tirou um 20 com Hope. E o Kabul, um 11 com Fear. Tá. Esses dados que vocês rolaram, vocês três, são dados de reação. Reação no Daggerheart não gera nem Fear, nem Hope pra vocês. Então, reação, vocês não precisam se preocupar em adicionar Hope nem ganhar Fear. Porém, com essas rolagens, 2 de vocês ajudaram no teste do Kida. No caso, Lucy, que estava muito empenhado em puxar, e a Fiora, que se inspirou pelas palavras do Lucy e tentou dar o máximo de si mesma para puxar. Kida, agora com essas ajudas aí, tu vai rolar a tua força, mais a tua experiência, mais a tua força, mais esses 2 do pessoal que ajudou. Tá, mais a força de novo. Mais o quê? No caso... Mais 2 do então, pessoal, isso? Ó, eu vou limpar aqui pra tu ver, ó. Hope and Fear, força, mais a tua experiência, Tá. mais os 2 do pessoal que ajudou. Tá. Aí pode rolar. 16 com medo. Vocês começam a puxar. E puxar. E no que vocês começam a puxar, e outros grupos começam, força! Força! Vocês estão, assim, puxando com tudo, começam a suar, e parece que o galho não está se movendo. Porém, enquanto vocês estavam vocês estavam puxando o galho, o Dottori estava ao redor, tchá, e pegando e cortando todos os cipós que ele encontrava no caminho. E, enquanto ele vai cortando os cipós, e vocês vão puxando cada vez mais forte, força! E vocês veem que até o Barão, ele vai lá e pega uma das cordas atrás de vocês, inclusive ele tá na corda de vocês, e começa a puxar junto com vocês. E vocês começam a puxar, até a Monet tá próxima puxando. E, com isso, vocês percebem que o galho começa a se movimentar. Ele começa a se movimentar, e aos poucos vai saindo de cima do bazar do Linha Demetrio. E quando vocês conseguem tirar de boa parte de cima do bazar, vocês meio que, assim, os músculos de vocês não estão aguentando mais, e vocês todos caem no chão, assim, e começam a suar. E ofegantes olhando pra cima, tipo, meu Deus do céu. E, com isso, eu vou pedir que todos que ajudaram tomem um dano de estresse. Porque eu vou gastar um Fear dos meus Fears pra todo mundo tomar um dano de estresse. Eu vou rolar um D6 e se eu tirar um 6 eu não tomo um dano de estresse. Por causa da segunda linha do Firbolg. Do Homem-Vaca. Olha lá. Vai lá. Eu vou tomar um dano de estresse. Beleza. Tá bom. Show de bola. O Barão, que tá também cansado e olhando assim pra cima, ele vai se levantar, se recompor, bater nas suas vestes. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Linda,
Demétrio jamais deixa dívidas. Agora, irei organizar a inauguração da nova ala do bazar. Mas assim que estiver tudo pronto, eu convido a todos vocês que ajudaram. E podem ter certeza, eu lembro do rosto de cada um de vocês. Desconto especial para vocês. Cortesia da casa. Bom, nesse caso a gente vai dar uma olhada, ver se tem mais alguém precisando de ajuda. O bazar vai estar pronto mais ou menos que horas? Com toda essa confusão na cidade, acredito que só amanhã. Mas fiquem tranquilos. O bazar de Demétrio jamais decepciona. E digo mais. Se vocês voltarem com mercadorias, podemos fazer um escambo. Ok. Nesse caso, como vai ser amanhã, a gente vai precisar de um lugar pra dormir. Alguma recomendação? Claro. Na camada do tronco. Se vocês forem procurar um lugar pra ficar, procurem pela estalagem da Doninha. Eu sou amigo do dono. E se vocês falarem que o barão enviou vocês, lhes garanto que uma noite vocês terão de graça lá. Cortesia. Perfeito. Até amanhã, então. Se vocês puderem, ele vai meio que puxar tu aqui, daqui tava mais falante com ele. Uhum. Eu tenho umas mercadorias que ficaram um pouco presas ali no lugar. Eu vi que tu parece um cara bem forte. Se vocês me ajudarem a trazer essas mercadorias, eu ficaria especialmente grato. Era pra eles já terem chegado, mas com essa confusão eu não sei se meus contatos acabaram tendo algum problema. Tá, a gente pode dar uma olhada nisso, sim. Aonde deveria estar essas suas mercadorias? Eles estão ali pelas fendas de Seiva Negra. Não é um problema, né? Vocês são ascensionistas. Né, claro que não. A gente vai dar uma olhada. Ele vai pegar e vai dar um abração em ti. Muito obrigado. Porque ainda tá tipo pose, tá ligado? Ele não vai retribuir o abraço. E é isso. Vocês vão ver que o barão ele vai dar as costas e vai começar a chamar outras pessoas ali pra ajudar a levantar umas vigas, fazer umas coisas, organizar o local. O que vai virar pra todo mundo, bom, vocês ouviram, né? A gente vai pra um lugar que provavelmente vai ter problema. Então, fiquem atentos pra sacarem as armas. E aí ele sai do balcão da tenda. Né? E aí? O que os outros estão fazendo? O que vocês estão pensando? Eu tô falando? Tá falando? Sim. A Fiora, ela tá, tipo, exausta. Ela não tá acostumada em fazer esforço físico. Mas ela tá se sentindo muito contente que eles conseguiram tirar, que, tipo, ela foi útil de alguma forma. Então, tipo, quando eles terminaram, ela se jogou, assim, no chão pra respirar um pouco, assim, sem fôlego. Aí, quando viu que o pessoal tá saindo, ela vai se levantar. E vamos lá, e tá seguindo eles. Ok. Cara, o Lucy ele vai esperar a gente distanciar do lugar que tá mais povoado de gente, assim. E quando a gente começar a ficar um pouquinho mais longe, ele vai começar a falar. Tipo, ele vai estar seguindo o Kida, então, tipo, pra não escutar ele, vai ser só o pessoal que, tipo, decidir andar muito isolado ou muito afastado. Ele vai estar falando pro grupo escutar mesmo. E ele vai falar: eu tava pensando em uma coisa.
lembra do que a gente conversou antes sobre o que vai fazer essas flores, folhas brotarem nessa marca? Sobre algo sobre autocompreensão ou a intenção, coisas do tipo. É meio enigmático e nos leva a diversas interpretações diferentes. E o que o padre falou sobre que nós não precisamos necessariamente sermos bons para despertarmos essa marca, me fez pensar em algo. No caso, nós estamos cientes que aquela coisa que aconteceu na praça foi algo que foi inesperado. Tanto que o padre parecia surpreso, tanto quanto a gente. Isso não pode nos indicar que talvez aquilo foi uma ação de um assessorista tentando despertar a marca? Tentando forçar sua ida para o próximo andar? Demonstrar a sua intenção? No caso, um assassinato? Destruição em massa? Você acredita que tem algum ascensionista, então, que tá preso no primeiro andar? E a maneira que ele deve ter descoberto de pular pro segundo era destruindo a árvore? Se essa é a intenção dele, ele acha que vai despertar a marca dele, talvez ele tenha feito. Pelo que podemos ver, as pessoas que são trazidas para cá não precisam ser necessariamente pessoas boas. Elas podem ser de caráter justiceiro, pode ser uma pessoa vingativa, pode ser uma pessoa até mesmo meio boba. Nós passamos pelo Bananoso, ele não tem uma cara muito de que vai levar 100% do tempo as coisas a sério. Nós vimos pequenos animais e grandes cavaleiros, então todo tipo de gente tá vindo aqui. E todo tipo de gente tem intenções diferentes. Se a torre decidiu trazer um assassino, ou até mesmo alguém que tenha a intenção de fazer uma catástrofe no lugar que ele veio, não me surpreenderia que ele poderia fazer algo do tipo para conseguir avançar na torre. De repente ele nem veio com a intenção de destruir a torre, mas talvez essa vontade tenha surgido enquanto ele estava aqui, como uma forma que encontrou de chamar a atenção. Ambas teorias parecem interessantes de fato. Elas têm força se parar pra pensar, mas tudo nesse lugar nos remete a acreditar que tudo é possível, então eu não duvidaria que tem alguém aqui que o objetivo e o propósito de sua vida é destruir esse lugar, e se ele conseguir, ele pode pular para outro andar. Então eu não descarto a hipótese, sim. Sendo assim, recomendo que a gente fique de olho até mesmo nos marcados que a gente encontrar em outros ascensionistas. Não é porque tem a mesma marca que a gente que vai ter o mesmo objetivo. E você tocou num assunto muito importante. Enquanto a gente tá indo, é longe esse lugar? Vocês nem sabem pra onde é. Vocês estão, tipo, ali ainda próximo do bazar do Linda. Eu volto a perguntar pro Desculpa. título de Pro- realeza que não é conde. Pro Linda? Barão. Ah, basicamente, tu vai chegar mais próximo, tu vai ver que ele vai estar bem ocupado. E tipo, ele tá ali falando com o pessoal e pensando em como organizar umas prateleiras, botando e organizando umas estátuas. Tu vai se mas aproximar dele? pelo que ele indicou, é só seguir a estrada aonde fica os negócios da Seiva Negra, não? Ele falou que era na fenda nas fendas de Seiva Negra, mas ele não apontou pra onde que fica.
Eu imagino que seja fácil dele perceber que eu entrei por motivos de eu chamo atenção. Aí eu vou chegar próximo dele e falar, pode apontar pra gente qual a direção que a gente tem que seguir. Ah, qualquer coisa pede pra minha filha. Mas se vocês saírem daqui e seguirem. Chega ali no ponto que o Erasmus fica, geralmente, sabe? Vocês devem ter visto ele, ele fala com todo mundo. Erasmus. Chega próximo ali do poste dele, é o poste do Erasmus. A gente apelidou assim. Olha para um grande arco. São árvores que fazem como se fosse um arco. Elas são tortas. Se você seguir para lá, vai dar nas fendas da Seiva Negra. Mas eu não lhe falei nada. Muito obrigado por não me passar uma informação, então. E eu volto. Olho pro nosso queridíssimo cão farejador. Aponto mais ou menos na direção, falo árvores tortas, segue em teoria pra lá. Ok? Pra lá então. Antes de vocês saírem, a Monet, filha do barão, vai chegar próxima de vocês e ela vai puxar assim a Fiora pelas vestes. Vocês não precisam ir se vocês não quiserem. Vocês sabem disso, né? Eu sei dos negócios do meu pai. E eu não concordo muito com isso. Mas eu não tenho como impedir vocês. Mas por favor, tomem cuidado. As fendas não são o melhor lugar para pessoas novatas que nem vocês. Mas se vocês decidirem ir mesmo assim, por favor, não toquem na seiva. Por mais que outras pessoas possam utilizar elas para várias coisas, ela tem efeitos alucinógenos que podem acabar deixando vocês bem impossibilitados de reagir se alguma coisa acontecer. E eu sei que tem várias pessoas que acabam utilizando elas pelo entretenimento e enfim, mas por favor, não consumam seiva. Não é algo que vai trazer algo bom pra vocês. Você disse que não concorda com algumas decisões do seu pai. Que tipo de mercadoria a gente tá indo resgatar? Provavelmente deve ser uma carga de seiva. A seiva negra, ela é utilizada pra tudo, né? Mas aqui na parte mais pobre, é um bom alucinógeno que vários acabam escolhendo como uma fuga. Claro, existem pessoas acima nas outras camadas que também acabam consumindo, inclusive até membros da igreja. Mas meu pai não me ouve. Eu já tentei falar com ele sobre isso. Ele não precisa disso pra continuar com os negócios, mas ele não me ouve. Bom, a gente vai tomar cuidado. A ideia é ver se os mercadores estão bem. Se a gente puder trazer a mercadoria dele junto, vai ser um bônus. Bom, se cuidem, aventureiros. Eu amaria ir com vocês, mas eu não sou ascensionista. Eu não tenho muita expectativa fora desse lugar. Mas espero que vocês consigam ascender. E se não for pedir muito, se conseguirem às vezes passar aqui para me contar como é nos outros lugares e nos outros andares, eu adoraria ouvir as histórias de vocês.
É, claro, a gente pode passar aqui pra descansar ou, enfim, fazer negócios. A gente vai voltar eventualmente. Obrigado. Mestre, E se cuide. Diga. eu notei em algum momento se o Barão tem o bracelete dos ascensionistas. Ele não tem. Ele não tem. Não tem. Cara, eu sinceramente não vou julgar o homem, cara. Ele deve estar passando uma situação financeira complicada. Destruíram metade da loja dele e ele nem sabe o que foi. Bom, então vocês vão seguir. Sim, na direção que o Cabu apontou. Basicamente, Mas, enquanto a gente segue, eu Aham. quero perguntar. Na verdade, voltar a falar. Eu vou falar. Mas então, doutor, você estava no meio de um pensamento. Gostaria de ouvir suas ideias. Parece uma pessoa perspicaz. Tava devagando um pouco aqui, tentando assimilar essas coisas. E uma coisa que eu percebi é que se a gente quer avançar para os próximos andares ou subsolo, entendi, a geografia é bem confusa. Não parece ser uma questão de bem ou mal, grandes feitos ou coisa parecida. Vocês viram? Falou aquelas coisas de gato, dragão, cometer assassinatos, genocídios, salvar gente, mesmo assim continuar avançando. Então me faz acreditar que se nós, e quando eu digo nós, cada um de nós 6, quisermos avançar para o próximo andar, é muito mais uma questão de propósito e de crença, convicção, do que de atos. Pode ser que nós todos fiquemos juntos durante alguns dias, algumas semanas. Passamos missões para barões, condes e condessas aqui e acolá. E apenas um ou outro seja agraciado para ir para o segundo andar. Porque os outros não completaram objetivos ou não estão seguindo aquilo que acreditam. Eu tenho a teoria de que se nós quisermos avançar para cima ou para baixo, não sei, nós vamos ter que fazer aquilo que queremos fazer. Afinal, essa torre, essa árvore, sei lá, ela nos chamou aqui por algum motivo. E eu sei porque eu tô aqui. E vocês também sabem porque vocês estão aqui. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Não adianta brincarmos de grupo se no final apenas um ou outro vai passar porque deixou os objetivos de um ou de outro de escanteio. Entendo o que você quer dizer. Bom, eu tenho pra mim que no final as coisas vão ficar mais claras sobre como os nossos objetivos vão receber aquele empurrãozinho pela torre. Mas o que eu tenho certeza é que uma das principais coisas que esse lugar vai testar é a nossa capacidade de adaptação. E é por isso que essa tarefa do Barão, apesar de um tanto quanto peculiar, vai nos expor ao perigo. É daí que a força nasce. A exposição ao perigo e a adaptação. Então, bom, é só a gente se manter firme aos ideais e não morrer. São duas tarefas, não é tão difícil assim. E deve existir alguma razão pra gente ter saído da mesma árvore quando a gente chegou aqui. De alguma forma ou de outra, os nossos objetivos vão se alinhar. Concordo. Gaia, enquanto tu tava meio perdida olhando ali as prateleiras do bazar do Barão Linden Demétrio, mas tu vê que o pessoal do teu grupo acabou saindo e tu ficou, opa, e tu viu eles indo de uma direção e tu saiu correndo atrás deles pra se juntar a eles. E tu não sabe muito bem pra onde eles estão indo.
Tu acha que tu viu eles com o Cabu conversando com o Barão e tu acredita que deve ser alguma coisa que o Barão deve ter passado pro pessoal ir atrás e conferir. Mas tu percebe que enquanto tu vai passando pelo bazar e o mercado e tem várias pessoas, um grande tumulto, vocês todos vão se aproximando das árvores contorcidas. Deixa eu trocar a musiquinha. E conforme vocês vão passando as árvores contorcidas e entrando mais pra dentro dessa, como se fosse uma floresta que fica entre os galhos da árvore, e fendas que formam como se fossem rachaduras entre o tronco da Yggdrasil. A madeira, que antes era um tom até de um carvalho mais claro, mais vivo, esse tom ele vai escurecendo. E quanto mais vocês vão entrando, a vegetação vai ficando cada vez mais fechada. E vocês vão cada vez enxergando menos. E conforme vocês vão entrando nessa parte fechada, vocês veem que a seiva que percorre a árvore da Yggdrasil, ela vai ficando cada vez mais escura, porém um escuro que até brilha, como se fosse um verde meio brilhoso, com uns tons de preto, inclusive. E essa seiva, ela emite uns gases que vão formando essa, como se fosse essa névoa meio verde, meio mágica ao redor de vocês, que é a área que vocês agora têm certeza que estão as fendas de Seiva Negra. E conforme vocês vão avançando essa parte já mais escura, vocês, de um lado para o outro, não ouvem mais nada. Antes, um lugar que estava completamente repleto de volume, pessoas falando e tudo mais, o som daquilo vai sumindo e vocês só ouvem o caminhar de vocês mesmos. Mestre, Diga. eu tenho comigo algum frasco? Sim, como tu tem os teus frascos para as tuas poções e venenos, eu falo que sim, tu tem frasco, sim. Tá, vou pegar um deles que tá vazio e eu vou começar a fazer um movimento da direita para esquerda no ar. Eu quero tentar pegar um pouco dessa neblina, dessa fumaça e armazenar dentro desse pote lacrado para mim analisar depois. Tu começa a fazer movimento, como se fosse tentando pegar esse gás realmente, e tu percebe que enquanto tu vai fazendo isso, tu consegue aprisionar um pouco desse gás brilhoso, que é como se fosse uma névoa luminescente, ela fica dentro do teu frasco. A nossa visão, ela tá muito debilitada? Ou a gente consegue ver, tipo, uma distância boa à frente? Olha, vocês enxergam ali uns 10 metros pra frente. Não muito mais que isso. O Kida, ele vai entrar em posição de farejo e ele tá tentando procurar algum tipo de marca de roda, porque ele comentou que é uma caravana com uma mercadoria. Ele tá procurando algum rastro que possa ter deixado. Faz pra mim um teste de Open Fear com instinto. Open Fear, instinto. Nossa! Nossa, tomei, mano. Puta que pariu. Tu ganha um de hope, como foi um crítico, tu limpa um de estresse. Nice. Kida, como que tu entra nessa postura pra farejar? Cara, ele bota os dois braços no chão, assim, ele fica meio arqueado, como se ele estivesse fazendo uma prancha, só que em vez de botar o cotovelo no chão, ele tá com as duas mãos assim. Ele aproxima o nariz do chão e fica com os olhos arregalados, assim. Ao mesmo tempo que ele tá rastreando traços no chão com os olhos, ele tá tentando sentir o cheiro
de qualquer coisa que possa levar ele na direção da caravana. Bom, vocês veem o Kida nessa postura campo farejador e ele segue, assim, reto. Ele sabe exatamente aonde tem algo. Kida, tu sente um cheiro muito forte. E é um cheiro que tu conhece, é cheiro de sangue. E tu vai sentir esse cheiro absurdamente forte vindo de um determinado lado que tu acredita que não deve estar muito longe, deve estar a uns 100 metros. O Kida vai, tipo, quando ele sentir o cheiro de sangue, ele vai, tipo, numa quebrada de pescoço, ele vai olhar pra trás e ele vai falar, sangue, comigo. E ele vai dar uma disparada em direção ao cheiro. Vocês veem o Kida, ele vai correr em Em quatro duas patas. pernas, ou tá de quatro. Quatro. Então vocês veem o Kida que nem um lobo indo correndo assim, muito rápido pra frente depois de ter falado sangue. Vocês vão acompanhar ele correndo, O vocês vão. Lucy vai começar a correr atrás dele. Tipo, o Lucy não vai alçar voo com a visibilidade do Dara estando desse jeito. Ele vai continuar correndo para poder acompanhar a velocidade do restante do pessoal. Sim. Enquanto ele corre, ele vai olhar para Kaia e ele vai falar: eu não vi você lá durante a conversa com o Barão. Então eu acho importante ressaltar algo que foi nos dito. Não toca na seiva. Aquilo lá pode deixar nossos sentidos completamente espalhados. Tudo bem, mas. Seiva? Onde tá essa seiva? Tu vê que tem como se fossem rios pequenininhos, não é um rio, mas como se fossem caminhos que a seiva da árvore, ela é uma seiva bem escura e brilhosa que vai seguindo por fendas que estão no casco da árvore. São fendas que vão meio que atravessando ela e inclusive vocês olham pro casco, porque vocês estão na Yggdrasil, olhando para a parte onde está o tronco da Yggdrasil, vocês veem escorrendo essa seiva bem espessa, escura e brilhosa. Enfim, de qualquer jeito, obrigada. Eu tava meio distraída. Andei olhando a cidade. Bom, O Lucy vai fazer vai fazer com a cabeça como se ele estivesse concordando e ele vai voltar o olhar dele pra frente, isso aí correndo correndo? atrás do Kida. Tá. Vocês então todos saem tentando acompanhar o ritmo do Kida ou alguém vai ficar mais pra trás? A gente Eu vou- consegue se ver, né? Sim, vocês conseguem se ver. O Kida, que saiu correndo na frente, vocês já quase que estão perdendo ele. Eu vou ficar atrás pra ter certeza que ninguém vai. Assim, ninguém vai. Atacaria a gente por trás. Mas eu quero ficar próximo de quem for a penúltima pessoa. Se o Kida ver que eles estão ficando pra trás, ele vai diminuir um pouco o ritmo também. Ele não tem ideia de Ok. que o pessoal se perca. Eu tô tentando acompanhar o ritmo, mas não tô super correndo rápido. Beleza. Kida, tu que tava na frente e sabe exatamente de onde vem esse cheiro, tu chega num lugar onde tu vê não um, não dois, não três, 6 cabeças decapitadas próximo de 6 corpos. E tu percebe, quando tu se aproxima e vê essa meio que amontoado de cadáveres que estão ali, que realmente foi bem recente, pelo sangue e pelo estado que ainda não está em decomposição. E tu percebe uma coisa curiosa. A mão de cada um deles foi arrancada fora. No caso, a mão que condiz exatamente com a mão de vocês. A mão da marca de ascensão. Eu consigo identificar se foi corte de lâmina, se foi arrancado, tipo, a força, o que arrancou a cabeça. A cabeça, tu vê que são. Assim, é bem liso, assim. É aquele corte que parece que foi lâmina, não parece que foi arrancado. Parece lâmina, não, lâmina. É um corte limpo, assim. Corte limpo, corte limpo.
E a mesma coisa com as mãos, tá? A mão que foi arrancada é um corte limpo. Não parece que foi um bicho nem nada. A caravana tá por aqui. Esse pessoal, assim, eu tô supondo que eles sejam como a gente. Como é que é? Como é que é o nome da Ascensionistas. palavra? Ascensionistas. Tô supondo que eles sejam isso também. Ah, eles não parecem estar carregando alguma coisa. Tipo, parece que eles foram mortos pra ser roubados ou parece que eles queriam a mão especificamente? As coisas deles estão com eles ainda? Tu percebe que ele só tem as vestes, qualquer tipo de itens eles não aparentam ter mais. E o corte na mão não é um corte só da mão. É um corte que vai um pouco acima do pulso, que também vocês não veem, tu não vê nenhum assimilador. Uhum. Tá. E nisso que o Kida tá analisando essa cena, os demais se aproximam e chegam e veem essa cena. Essa pilha de cadáveres decapitados com uma das mãos cortada fora. E as mãos não estão ali. Quando a Fiora chegar, ela vai fazer uma cara, tipo, não é exatamente de nojo, mas tipo de. Que droga, que merda que aconteceu aqui, sabe? Eu vou me aproximar calmamente em direção aos corpos, de onde o Kida tá. Aham. E eu olho como é que o Kida tá. Ele parece Cara, acostumado agora. com isso ou ele parece meio em choque com os corpos? Não, ele tá normal, só que ele tá, tipo, ele tá bípede agora, com os braços cruzados, e ele tá, tipo. Tu vê que os olhos dele estão indo de ponta a ponta, como se ele estivesse analisando o corpo e a cena. Ele tá tentando, tipo. Tu vai perceber que é como se ele estivesse tentando refazer a cena na cabeça dele, como que aconteceu a situação toda aqui pra chegar no ponto que tá agora. Acredito que você já deve ter descoberto alguma coisa. Seu olfato é apurado. A situação é bem clara, na verdade. Os pulsos deles foram arrancados. Ele levanta o relógio dele. Eu acho que o que matou eles não queria só o que eles tinham, mas esse negócio. Podem ser ascensionistas, talvez. Me deixe olhar com um pouco mais de detalhes. E eu me aproximo, eu ajusto a minha capa para trás. Eu vou abrir uma pequena maleta com os utensílios e eu quero começar uma verificação dos corpos, uma verificação agora minuciosa sobre o que aconteceu. Eu vou checar a temperatura do corpo para mim saber quando que o corpo morreu, faz quanto tempo o corpo morreu. Eu quero dar uma olhada ao redor também do cenário para ver se essas pessoas elas conseguiram lutar de alguma maneira. Quero analisar os cortes, os quebrados e a mão faltando para tentar identificar se foi de fato comido, arrancado, cortado. Tentar entender a dimensão das coisas que aconteceram, tudo isso utilizando a minha experiência de autópsia. Ok. Gasta um de experiência. E eu vou pedir pra você rolar um Hope and Fear com Knowledge, adicionando esse mais 2. Só enquanto ele estiver fazendo isso, eu vou cutucar o Cabu e o Lucy e vou fazer, tipo, com os dedos pra cada um ficar numa posição, a gente ficar em volta dele pra cada um cobrir uma área, pra gente não ser pego de surpresa. Porque, pelo que o Kida sentiu, é recente a morte deles. Eu sei que essas pessoas elas foram brutalmente assassinadas. Vou tentar identificar o que pode ter matado elas. Informação é a chave. O que você disse? Ok. Eu concordo também. E eu vou rolar o negócio. Mete bala. 15 com 15 com Hope. Ganha um Hope. Finalmente. Pô, Amei. no que você começa a analisar, doutor. Tu usa teu bisturi pra cortar, olha um pouquinho embaixo da pele ali, onde foi cortado, pra ver se tem marca de envenenamento, de algum aparato diferente do que tu tá acostumado, principalmente que tu sabe muito bem como matar, então tu sabe muito bem o que pode matar e como as pessoas morrem, é como se fosse até uma arte que tu sabe estudar. Tu tá no teu momento e tu sabe muito bem.
olhando essa situação, não foi um encontro ao acaso. Olhando a cena e olhando isso, tu sabe, eles foram assassinados. Foi algo planejado. Não foi pessoas que tiveram azar. Isso aí é algo que só um assassino saberia dizer que foi um assassinato. Não foi um acaso apenas. E, doutor, eu vou te pedir para fazer um teste adicional. Beleza. E eu vou pedir para tu fazer um teste com instinto para mim, com vantagem. Beleza. Vantagem é como nesse jogo? Rola um D6? D6 a mais. Beleza. Isso. Instinto é 0 e um D6. Isso aí. Roll. 8 Crítico. críticos! 3 críticos Adiciona- nessa sessão. Adiciona um de hope, limpa o estresse. E, doutor, tu bota a mão no queixo. Tu começa a olhar. Esse sangue aqui é muito recente. Pra quem fez isso estar longe. Esses cortes. Eu sei que tipo de arma fez isso. Essa situação. Eu entendo o porquê isso aconteceu. O corte um pouco acima do pulso, removendo a mão das marcas. Eu sei exatamente aonde vocês estão. E doutore, tu, analisando toda essa situação, com tanta experiência que tu tem fazendo exatamente isso que aconteceu com os que estão ali no chão, tu vai olhar pra cima. E olhando pra cima, tu vai ver 2 homens nos galhos acima de vocês. E tu percebe, vocês estavam pra serem emboscados. Clutch. Cara, eu levanto pra cima, aí eu olho pros meus arredores. A gente veio pra um lugar, a gente não topou com ninguém. Eu olho pra floresta e não tem nenhum caminho seguindo pra floresta. Eu olho, então, pro Cabu e pro Kida, principalmente pro Kida que tá mais perto de mim. Eu faço um silêncio, um silêncio com o dedo na minha mão. Aponto pra cima com o dedinho, boto a mão no minha serra. Acho que temos companhia. Quando tu fala A isso. espada está sacada. Quando tu fala isso, o Kid ele vai só fazer um cortezinho no braço dele pra usar o Lifeblood Talisman. Vai sair, tipo, o sangue vai sair do braço dele e vai se formar um talismã que vai meio que grudar no peito dele. Isso que vocês começam a sacar as suas armas. Os 2 homens lá em cima percebem que vocês perceberam. E eles vão pular lá de cima e cair na frente de vocês. Os homens que vocês enxergam têm uma estatura elevada e eles parecem bem musculosos. E quando eles descem, um deles vai falar: Sanches, eles perceberam. E é esse aqui que eu botei agora na tela pra vocês, ali no telão. Esse é o Sanches ou o cara que tá falando? Esse é o cara que tá falando pro Sanches. Deixa eu até tirar um pouco a fog pra vocês enxergarem. Pera aí. Eu vou tirar É só agora, apertar Alt. Com o Alt dá pra ver. também tem o Alt. Mas eu vou tirar um pouco pra vocês enxergarem melhor. E o Sanches vai olhar pra ele. E agora eu vou botar o Sanches na tela. Pera aí. Ué, pera aí. Fiz. Aqui, agora sim. Eles perceberam, Lopes. Bom, nada que
os irmãos Machado não resolvam. E fim da sessão. Não. Sanches e Lopes, os irmãos Machado. E é isso aí, gurizada.